Tudo bem, amigos, clientes da Inspira Investimentos? Eu, Frederico Schmitz, assessor e sócio da Inspira Investimentos, escritório com mais de 19 anos de mercado, vinculado à XP do Rio Grande do Sul. Tenho a tarefa hoje de falar com o Tarek, que nos acompanha aqui na live, sobre as perspectivas sobre 2026, as visões que a Genoa Capital tem em relação ao mercado, às economias. A Genoa é uma recente gestora comparada com muitas outras gestoras do mercado, mas é uma gestora que já, pelo conhecimento do time que comporta e também pela eficiência que tem mostrado aí nesses últimos anos, já vem despontando como uma das principais gestoras. E o tema multimercado, multi-territorial, multinacional, é um tema forte da casa. Então, acho que nada mais justo que deixar o Tarek se apresentar brevemente também a gestora, e a gente falar um pouco mais aí nos próximos minutos. Tarek, tá contigo. Obrigado, Frederico. Obrigado aí pelo convite, pela confiança no nosso trabalho, pela exposição. É prazer aí estar falando com você e todos os clientes da Inspira. A Genoa, de fato, é uma casa macro global, né? A gente foca em ter uma pesquisa macro muito profunda de todas as economias que a gente tenta extrair retorno, né? Faz as nossas apostas aqui no dia a dia. A gente tem um foco muito grande nos mercados emergentes, porque é onde a gente acredita que tem ah, capacidade de gerar alfa correndo menor risco, né? Parece contraintuitivo, porque os emergentes são os mais arriscados, são os mais voláteis, a gente sabe bem, mas é porque nos emergentes você tem menos concorrentes, né? Menos agentes econômicos tentando prever inflação, atividade, mercado de trabalho, que é tudo que a gente faz aqui no nosso dia a dia. Então você acaba conseguindo despontar ali como os principais preditores econômicos desses países. À medida que você vai para o mercado desenvolvido, é muito mais complicado, a concorrência é altíssima. Então a gente foca em fazer um trabalho de pesquisa macro muito profundo nos países emergentes. Claro que o Brasil é super relevante dentro de tudo isso. Podemos operar países desenvolvidos também, mas o nosso foco é principalmente juros, moedas, bolsa com um pouco menos de frequência, mas também está presente aí nas nossas teses. Perfeito. Estamos construindo essa trajetória aí de 6 anos quase de Genoa, mas mais de 16 anos dos nossos fundadores trabalhando juntos nesse mercado. Legal. Time bastante qualificado, né, Tarek, que vem mostrando isso na prática nos resultados. Legal, Tarek, obrigado pela presença, pela oportunidade de estar compartilhando com a gente aí a visão da casa, um pouco de conhecimento. E entendo que, antes de mais nada, é bom a gente contextualizar de onde a gente veio, né, Tarek? A gente teve um ano de 2025 aí bastante turbulento, por que não dizer? E em relação às economias, ao mundo, né? A gente começou com a eleição americana e a posse do Trump lá em janeiro, e isso já deu uma boa movimentada, sabendo que a mudança estrutural viria, né? E aí logo se anunciou tarifas dos Estados Unidos para a maioria dos países do mundo. Isso deu uma boa bagunçada aí no cenário global. Então a gente viu também isso já impactando, né, no ano de 2025, mexendo um pouco com as economias. Pensando no cenário interno, a gente teve o Copom ainda elevando a Selic. Então nós vimos já de uma crescente em 2023, 2024, do nosso juro local, e aí a gente elevou a 15% e manteve aí por mais meses, e é onde estamos agora, nesse janeiro de 2026, onde a gente está situado agora, onde vos falo, né? Pensando aí nos Estados Unidos, o Fed começou a cortar juros, então a gente tem esse movimento descendente de juros, com a inflação lá um pouco acima da meta, mas controlada, então muito ruído em relação a isso. E essa postura de taxações, corte de juros, tem empurrado, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, o fluxo, né, para os emergentes. Então, bola toda aí com o pessoal da Genoa, que entende mais do que qualquer outra casa aí sobre esse cenário de emergentes. E aí, olhando um país emergente, que é o Brasil, a gente teve aí um bom ano de bolsa, e Bovespa subindo aí
30%, né? Superando, inclusive, o S&P, que em 2025 entregou em torno de 16%, a Nasdaq entregou 20%, embora tenha se muito ruído aí em relação à inteligência artificial, é o período que a gente está vendo agora. Então, foi um ano agitado, né, Tarek, em relação às economias globais e positivo, por que não dizer, para o Brasil também, né? A gente viu um ano diferente aí, Tarek. Algum comentário adicional sobre 2025? Algum tópico importante que eu perdi? Nem entrei em política local aqui, porque daí a gente ia ficar muitos minutos falando, né? Assim, tentar fazer um wrap-up do ano passado, eu acho que ele foi marcado por esse excesso de ruído, com muito pouco sinal do que de fato ia ser feito pelo governo Trump, né? Um cara bastante errático, anunciou diversas coisas e implementou muito poucas, usa a argumentação dele no Twitter para tentar fazer jogo de cadeiras, né? Tentou mexer na autonomia do Fed. Então, acho que foi um ano especialmente volátil por causa dessa quantidade de ruídos que a gente teve. E a galera aqui, os economistas, os gestores, cara, não tinha madrugada tranquila, assim, porque não tinha hora para tudo, para as coisas acontecerem, para a Ásia rechaçar alguma tarifa. Então, cara, foi um ano bastante complicado, nesses movimentos de placas tectônicas, assim, que acabam sendo consequência dessas atitudes do presidente. Perfeito. Trump é muito negociador, né? Já é a escola dele há muitos anos, então tem usado isso também na política pública dos Estados Unidos frente aos demais países. Interessante a visão, é o que a gente tem visto. Errático, eu acho que é a palavra certa, a gente não sabe bem o que esperar. E agora os desdobramentos estão a níveis mundiais, então temos que acompanhar isso. Tarek, a gente vai entrar mais agora no cenário de 2026, então projeções, visões. E aí, lembrando, pessoal que está ouvindo, que o mercado ele é incerto, nada disso é uma recomendação de investimento, né? Vamos fazer o disclaimer aqui para que todo mundo saiba que a gente consegue projetar, consegue entender, mas cravar cenários é um exercício de futurologia que ninguém, nem a gente, consegue fazer de forma 100% clara. Então, fica o recado aqui que as teses, os pensamentos a gente vai ter que ir acompanhando e gerindo ao longo do ano, porque, como a gente menciona, muita coisa está no radar, muita coisa pode mudar aí com o passar dos meses. Então, o nosso exercício aqui é projetar segundo os dados que a gente tem. Se mudando os dados, a gente reprojeta ou recalcula a rota, né, Tarek? Eu vou começar te perguntando, então, já que a gente começou pelo tema Estados Unidos, sobre a principal economia mundial, né? E quem tem sido aí foco da maioria dos ruídos e das notícias aí dos últimos meses. A gente viu, então, a economia ainda pujante nos Estados Unidos e a inteligência artificial fazendo preço, e aí o mercado falando sobre preço das ações que são vinculadas, na segunda derivada, empresas com menos lucros. Vocês têm observado isso, Tari? Como você tem se posicionado em relação a isso e um pouco do que vocês esperam aí para o próximo ano, o que a gente tenha a ver pela frente? Legal. Acho que esse é o ponto principal mesmo para a gente começar a falar do ano de 2026, porque se você comparar o que aconteceu no ano de 2025 com o que é esperado para acontecer nesse ano, de fato tem bastante coisa mudando que pode interferir e dar uma tônica um pouco diferente para esse ano de 26. Acho que é importante salientar esse ponto que você falou, né? A surpresa da resiliência da economia americana, que mesmo num ano de 2025, com muita instabilidade institucional, muita volatilidade, muito ruído, muito fluxo de investimento sendo redistribuído ao redor do mundo por consequência desse aumento de ruído, a economia americana ela se mostrou muito sólida e continuou crescendo acima do que é o PIB potencial deles. Então, Perfeito. mesmo você tendo uma contração fiscal, resultado das tarifas, né? Porque você é, diminuiu a renda disponível da população
porque o cara ia comprar o arroz dele, agora o arroz dele estava sendo tarifado, ele pagava um pouco mais caro, você comprometeu a renda das famílias. Mesmo com esse comprometimento de renda das famílias, mesmo com a restrição maior das imigrações, né, dos imigrantes aos entrantes nos Estados Unidos, que são geradores de PIB, né, são Tem uma milhões, força de trabalho também, né, Tânia? muito importante, uma força de trabalho muito importante, mesmo com esses choques de comprometimento de renda e diminuição de uma população que consome, que é super relevante nos Estados Unidos, a economia cresceu muito. É, e a gente chega para esse ano num cenário que, em 25, por causa das tarifas, os Estados Unidos ele fez uma contração fiscal. Ele retirou renda da população. Esse ano, eles vão entrar num cenário de expansão fiscal. Aquela chamada Big Beautiful Bill, né, que o Trump fala tanto, é um projeto, é um pacote aprovado para esse ano de 2026 que vai injetar mais ou menos 1% do PIB na economia americana. Perfeito. Então, isso vai dar um impulso adicional para a economia. E como você falou, o Fed cortou juros no fim desse ano. Então, além do impulso fiscal, aquele freio que é a política monetária, que a gente pô, sabe bem como ela funciona aqui no Brasil, é a mesma forma lá nos Estados Unidos, esse freio está mais frouxo, está mais fraco. Claro. Então, você vai ter um impulso fiscal, um impulso monetário, ou então uma restrição monetária menor nos Estados Unidos, que, na nossa opinião, vão culminar para a gente ter um cenário bastante positivo para crescimento econômico por lá. Então, eventualmente, a gente vai se deparar a realidade de que o Fed, né, o Banco Central Americano, fez os últimos cortes agora no fim do ano, não vai conseguir fazer mais cortes de juros olhando para frente. Eventualmente, em algum momento do ano, possa ter que vir a discutir alta de juros, se a gente estiver certo nessa leitura, o que é um cenário também muito bom para a Bolsa Americana, né? Porque esse investimento em AI que você comentou, ele segue muito forte. Se a economia ainda tiver sólida, esses investimentos aumentam, a produtividade desses modelos de inteligência artificial vai penetrando nas empresas, na população e vai começando a gerar resultados. Então, assim, a gente está num cenário que, na nossa visão aqui, olhando por ano de 26, com menos juros, mais impulso fiscal, eficiência resultante de AI, os Estados Unidos deve voltar a ter aquele protagonismo e podemos se deparar mais vezes com aquele termo excepcionalismo americano, que foi bem Uhum. discutido no ano passado. Acho que em 2026 ele volta. Perfeito, Tarek. Então, tão construtivos em relação às empresas e à economia no geral, né, Tarek? Sim, Legal. O que a gente tem visto, e já falamos um pouco sobre, são esses conflitos que muito parte dos Estados Unidos, mas também abrem precedentes para outros conflitos poderem acontecer. Então, os Estados Unidos recentemente cercou a Venezuela, tirou de lá o Nicolás Maduro, e isso talvez abra precedentes para uma China e Taiwan ou para Estados Unidos e Irã. Como é que vocês têm visto essa questão dos conflitos mundiais e seus impactos, Tarek? E já pergunto também, aproveito para perguntar sobre como vocês enxergam os hard assets, seriam os ativos de valor, ouro, metais, commodities e até mais recentemente, por que não dizer também as criptomoedas, enfim, os ativos digitais que também estão sendo pincelados como ativos seguros, né? E aí há controvérsias, mas quero entender a opinião de vocês tanto dos conflitos quanto como vocês olham esses ativos que talvez seriam anti-conflito, né? Teria uma distorção positiva se houvesse um conflito mais atenuado mundialmente. não, legal. Acho que esses temas são super importantes. Queria só fazer o disclaimer que a gente não é especializado em política no sentido de saber o que esses O que vai conflitos, acontecer? os, o que o Trump está conversando no telefone com o Xi, assim, é um negócio que você não consegue saber, né? Então a gente fica Perfeito. tentando de todas as formas descobrir, contrata consultores especializados nisso para suprir a nossa necessidade dessas informações, mas essa não é a nossa especialidade. Nossa especialidade é projetar a macroeconomia. Mas
dito isso, assim, o que que a gente enxerga desses conflitos? De fato, é, a vontade do Trump, né, e a gente percebeu isso pelas tarifas, é uma vontade de centralizar, né, um pouco, centralizar não, desculpa, desglobalizar o mundo. Eu acho que existe uma preocupação, sim, não só dos Estados Unidos, mas como de outras economias, em deter aquilo que será necessário para o crescimento econômico daqui para frente. A gente pode falar daqueles metais raros que existem muito na China, que são super necessários para a corrida tecnológica de inteligência artificial, entre outros bens que são muito importantes, né, esses ativos reais para todas as economias rodarem. Mas esses conflitos geopolíticos, apesar deles estarem bastante à tona, a gente acha que eles têm hoje, né, do jeito que as coisas estão acontecendo e a captura do Maduro pelos Estados Unidos, os Estados Unidos está falando de eventualmente atacar o Irã agora, eu acho que eles têm pouco impacto macro de curto prazo. E vou deixar o exemplo aqui para Venezuela em específico, que foi aí a surpresa do início do ano. É, a Venezuela ela teve, né, passou por anos, por décadas de desinvestimento, de um ciclo vicioso. Então a chegada dos Estados Unidos por lá, no ambiente vai de extração de petróleo, que eu diria que é o principal item de exportação da Venezuela e que supre o mundo de petróleo, é muito difícil essas coisas mudarem no curto prazo. Não vai ser os Estados Unidos estar lá que vai fazer com que a Venezuela, com aquele parque de extração de petróleo sucateado há décadas, que ela consiga extrair mais petróleo da noite para o dia. Assim, é um Claro, investimento exigir muito caro. CAPEX, né, e longos anos de reestruturação, né? Exato. Então a gente não acha que tem grandes impactos para preço de petróleo é, como um todo, né? E que poderia impactar o macro de outra forma. Então acho que assim vai ter muita volatilidade, vai continuar tendo essa corrida. A gente pode ver outras invasões e ataques, mas eu acho que a gente não observa grandes impactos macroeconômicos de curto prazo para tudo isso que está acontecendo. Perfeito, mas longo prazo, Tarek, talvez sim, porque aí se renovando a maior jazida de petróleo do mundo, que é a Venezuela, talvez se tenha, né? A Venezuela hoje não figura nem entre as 10 maiores, nem entre os 10 maiores produtores mundiais, e no final das contas tem poder para isso. Pode ser um fator, inclusive, desinflacionário, porque caindo, aumentando a produção, cai o preço do petróleo e acaba barateando o mundo, a energia do mundo, né, Tarek? Então, realmente, interessante a tese, que não é algo de curto prazo, mas sim estrutural, talvez de um pouco mais de prazo, se houver interesse em se fazer isso, né? Só colocaria uma observação nisso, porque os dados que a gente conhece de que a Venezuela é uma grande potência de petróleo, né? Existem grandes, jazidas ali, grandes poços de petróleo. Essa é uma Perfeito. informação que é a Venezuela que passa. É uma informação que vem dali de dentro. Então a gente também tem que colocar um ponto de interrogação aí, porque eles podem falar o que eles quiserem. Então a gente Claro. tem que deparar com a realidade de que isso não é uma verdade. Apesar de que tudo indica que seja minimamente uma verdade, eles podem estar mentindo um pouco para cima, né? Mas precisa deixar esse questionamento. E Legal. E aí, Tarek, em relação então a essas possibilidades de mais ocorrências dessas ao redor do mundo, vocês entendem, vocês se protegem de alguma forma, entendem que isso é um vento de cauda aí em algum determinado ativo? eu acho que o principal ativo, né, que tá em voga nessa invasão da Venezuela, do Irã potencialmente, é o petróleo, de fato. Mas uma outra coisa que está super, que estaria relacionado à potencial invasão da China para Taiwan, é muito ligado à produção de chips, né, AI e esses metais raros que são utilizados. Eu acho que isso também está bastante em voga, então acho que traz grandes impactos potenciais para o mundo de investimento em AI.
Acho que não a ponto de você parar essa corrida tecnológica. Então, acho que vão ser ativos potencialmente impactados por esses conflitos e essas grandes decisões. E um outro ativo que é sempre impactado por isso é a taxa de juro americana, né? Quando você tem um evento de risco global, todo mundo foge para o que é seguro. E o que é reconhecidamente seguro pelo mundo é o dólar, que é a moeda mais forte, e o título do Tesouro Americano. Então, nesses momentos de aversão a risco, após conflitos, geralmente o juro americano ele fecha, ele fica mais baixo a Perfeito. mercado. Não necessariamente o Fed vai cortar os juros, mas eu diria que tem que sempre levar em consideração que quando você está num ambiente de potencial aversão de risco, conflitos, o juro americano ele tem um viés baixista, no evento do risco, e esse setor de AI ele vai ser especialmente impactado pela dependência que ele tem dessas commodities raras que estão aí em tona. Legal, Tarek. Citou inclusive a questão do dólar. A gente viu o efeito das tarifas fazendo o dólar cair em relação à maioria das moedas e as moedas emergentes, inclusive o real, se valorizando no ano de 2025 frente ao dólar, o DXY, aí, que é a sexta, frente a outras moedas, inclusive dos desenvolvidos, caiu, se não me falha a memória, quase 10% no ano de 2025. Então a gente tem esse fator que faz o dólar se enfraquecer e possivelmente fatores que fazem o dólar se fortalecer, se houver algum conflito ou uma escalada de conflitos mundiais. Como é que vocês enxergam, então, e aí já entrando nos emergentes, esse fluxo de capital para os emergentes? Não vou fazer aquela pergunta cretina de quanto que vai terminar o dólar em 2026, né, Tarek? Daí eu mato o economista, mas o que que vocês veem para o câmbio também esse ano, né, em linhas gerais, não querendo cravar número aqui? Sim. Eu acho que esse movimento de rotação global, ele se deu por uma expectativa e depreciação do dólar, ele se deu por uma expectativa de desaceleração econômica nos Estados Unidos, resultante das tarifas. Isso também resultaria em juros mais baixos nos Estados Unidos, e aí o carrego da moeda fica menos atrativo, e também de aumento de risco institucional nos Estados Unidos. Não é infrequente você ver o Trump ou algum aliado dele falar sobre ideias de políticas públicas, econômicas, que são totalmente contra as boas práticas, né, econômicas. Até outro dia a gente estava escutando um negócio que o Trump falou, né, foi agora esse último final de semana, de limitar o juro do cartão de crédito nos Estados Unidos. Sim, Isso é, parece brincadeira, né, Tarek? parece brincadeira, assim, parece que a gente está no período da Dilma lá, que saía umas loucuras dessa. Então, Exatamente. então esse ruído institucional nos Estados Unidos, ele de fato fez com que o mercado ficasse um pouco mais cético com o dólar. E olhando para frente, eu acho que o Trump, ele tende a ter a partir desse ano, tende a ter a tomada de decisão dele um pouco mais populista, porque você vai ter o midterm, né, durante esse ano, que são aquelas eleições no meio do termo do presidente, que determinam a composição do Congresso. Então é importante que ele tenha, né, que ele conquiste votos para deixar os republicanos dominando o Senado e a Câmara por lá. Então, Perfeito. é, isso vai fazer com que ele tenha decisões mais populistas no âmbito de políticas públicas e políticas econômicas. Isso, pensando em macroeconomia, é pró-crescimento, porque significa que ele vai tentar fazer benesses para a população, e isso envolve sempre transferir renda para a população. Então, isso pode fazer com que a economia americana reacelere, que os juros esperado, olhando para frente, fique um pouco mais alto por causa dessa potência que a economia tem, e isso aumente a atratividade do dólar, e a gente tem alguma reversão do que foi
o ano passado, né? Na expectativa de desaceleração, o dólar depreciou e de juros mais baixos. Agora, na expectativa de juros estáveis ou até mais altos e economia forte, acho que o dólar tende a se apreciar novamente. Então, essa é um pouco da nossa visão para esse ano. Mas acho que pensando num contexto mais macro global, acho que vai continuar interessante o trade, o carry trade, né, que o pessoal chama, que é alocar em geografias, comprar moedas em que as taxas de juros são mais elevadas. E aí a gente pode destacar o Brasil, a Colômbia, entre outros países que vale a pena, dado que a volatilidade desse mercado está baixa, os Estados Unidos vai crescer, você não tem uma grande desaceleração global acontecendo, apesar da China estar desacelerando, mas pô, os Estados Unidos está forte, a zona do euro tá estável, já está com juros mais baixos, você não tem um grande choque de crescimento econômico global, então a volatilidade das moedas fica menor, e então, pô, eu não preciso acertar se o dólar vai valorizar ou desvalorizar. Cara, compra o real, senta lá nos 15% de juros, né? Estou pensando aqui como um investidor externo aqui ao Brasil. Compra o real, compra o peso colombiano, vamos aproveitar o carrego de juros, os diferenciais de juros que existem ao redor do mundo para tentar gerar retornos. Então, a gente acha que num contexto mais amplo, mais macro, o fluxo de capitais vai seguir perseguindo as taxas de juros mais elevadas. Perfeito. Inclusive, com esse decréscimo das taxas americanas e talvez perspectiva de ser mais populista a postura, deva cair mais ainda, né, as taxas de juros dos Estados Unidos. Ah, e a gente, com o juro ainda em 15, aumenta esse diferencial, acaba fortalecendo o carry trade, mas Tarek, que a gente tem perspectivas já e o mercado todo corroborando com essa tese de queda de juros aqui no Brasil a partir, talvez, de março aí, de 2026, né? Aí depende da visão da casa. Então, já entrando na nossa questão local, também um ano que promete pelas eleições, né? Pela dicotomia aí de partidos e a população muito polarizada, como é que vocês estão vendo o nosso cenário interno, nosso cenário de juros, e também, se puder compartilhar, como estão se posicionando em relação a isso. Tá, esse é um tema bastante importante, que vai ser a tônica aí do ano de 2026 para o Brasil. No âmbito econômico, de atividade econômica, a economia brasileira ela está super bem, assim, a gente não vê grandes sinais de desaceleração do PIB, desaceleração do mercado de trabalho, apesar Resultados, né, Tarif, das empresas também, né, tá muito bom, muito pujante, é o que se tem notícia, né? sim, o consumo da população segue muito estável, existe um crescimento de massa salarial, né, que é a soma de todos os salários, do meu, do seu, de todo mundo que está aqui assistindo. Essa massa salarial do Brasil, ela está crescendo bastante acima da inflação, então é um contexto de que, apesar da gente estar com aquele freio da política monetária no talo, né, os 15% de juros, ele é muito restritivo, a economia não tem mostrado grandes percalços e grandes desacelerações. Então, a gente entende que o ambiente ainda é bastante bom para crescimento econômico aqui do Brasil, vai dificultar a vida do Banco Central para fazer um corte mais extenso, né, mais pronunciado de juros por aqui. E outra coisa que dificulta muito é a história da própria eleição e do que vai ser o que serão as decisões fiscais que estão sempre ali presentes na tentativa de reeleição de um governo democrático, né? Não é Perfeito. questão do Brasil, todo governo democrático que precisa do voto da população, na tentativa de se reeleger, ele faz benesses. Ele Sim, faz como eu comentei sobre o Trump nesse ano nos Estados Unidos. Mas, apesar da atividade econômica dar pouco espaço para o Banco Central cortar e do estímulo fiscal também dificultar a vida do Banco Central para corte, o que permite a gente enxergar um ciclo de corte iniciando agora em março de 2026 é a melhora da inflação, que não foi uma melhora
muito relacionada à desaceleração econômica do Brasil. Ela foi uma melhora muito motivada por desinflação de bens alimentícios, né, de commodities alimentícias, Sim. super presentes na cesta de consumo da população, e também desaceleração, diminuição dos preços dos bens industrializados. Com a guerra de tarifas, a China ela teve que redistribuir diversos bens que eram vendidos para os Estados Unidos, ela teve que redistribuir para o restante do mundo, porque para os Estados Unidos agora tem tarifa. Então, pô, deixa eu vender mais para o Brasil, deixa eu vender mais para o México, deixa eu vender mais para a Colômbia. Então, o Brasil foi beneficiado do ponto de vista de inflação, de desinflação, né? Preços mais baixos de bens, porque os bens chineses estão vindo com mais peso para cá para tentar ser mais competitivos. Então, essa ajuda na inflação fez com que a inflação que a gente esperava no começo de 25 para o ano cheio de 25 fosse por volta de 6 no começo do ano. E a gente Perfeito. o ano com 4,3. Então, foram mais de 150 pontos percentuais é, de surpresa positiva de inflação. E faz com que o Banco Central tenha espaço para cortar pelo menos 200, 250 pontos base na taxa de juros esse ano aqui no Brasil. A gente não acha que vai ser muito além disso, tá? A não ser que a discussão eleitoral comece a direcionar para um favoritismo de um candidato de direita para o centro, que teria uma conduta fiscal um pouco mais restritiva olhando para frente. Então, acho que essas políticas econômicas do próximo presidente são muito importantes para definir o tamanho do ciclo de corte. Então, mas acho que assim, dificilmente o Banco Central deixa de cortar os 200, 250 pontos, que é o que a gente tem precificado hoje a mercado. Perfeito, legal. É um pouco de consenso do mercado, esses 200, 250 pontos, né? Tá, e a gente ainda vê nas rendas fixas, nos títulos públicos, spreads bastante elevados, taxas bastante elevadas, e aí, se observando a simetria desses determinados títulos, historicamente se vê um patamar interessante de alocação. Vocês estão construtivos nessa tese que de uma melhora, né, ou vamos dizer assim, uma queda das taxas dos títulos também? Vocês estão se posicionando nisso? Como que está a cabeça da casa hoje em relação a isso? A gente tem sim posições aplicadas em juros, que a gente fala, né, que são posições apostando na queda dos juros aqui no Brasil, mas são posições bastante modestas, porque já é meio que um consenso de mercado, então tá todo mundo posicionado nessa direção, né? Grande parte das gestoras, dos alocadores internacionais, tá todo mundo posicionado nessa direção. Então isso faz com Perfeito. que a gente não queira ir muito, muito grande nesse trade, mas a gente tem sim posições modestas, otimistas na taxa de juros que ela vai ficar um pouco menor. Mas hoje onde a gente tem mais risco no Brasil é no câmbio. A gente está com essa cabeça de que o carrego, a taxa de juros vai ser o grande atrativo para o investimento global em moedas. A gente acha que o real vai ser um grande beneficiado desse fluxo e vai continuar recebendo compra aí do gringo. Então isso apreciaria a moeda brasileira. Então a gente tem apostas pequenas otimistas nas taxas de juros, né, aplicadas nos títulos pré-fixados, e a gente tem posições um pouco maiores compradas na moeda, no BRL, e vendidas em outras moedas ao redor do mundo. Então a gente tem um posicionamento de neutro para otimista aqui no Brasil, e olhando lá para fora, eu acho que o portfólio ele predomina essa cabeça de crescimento global mais forte, puxado pelos Estados Unidos. Então, a gente não tem uma grande aposta comprada ou vendida em dólar, mas olhando para o que a gente está comprado, o que a gente está vendido, a gente gosta de comprar hoje o peso chileno, o rand sul-africano, a gente está vendido no dólar de Singapura, a gente está vendido no euro, está vendido no ien, e tem posições apostando na alta de juros nos Estados Unidos, para horizontes um pouco mais longos, mas e também em juros emergentes, com destaque para o Chile.
posições apostando na alta de juros do Chile para o miolo da curva, para um vencimento daqui mais ou menos uns 5 anos. Acho que esses são os principais riscos do fundo hoje. Interessante essa tese de alta de juros dos Estados Unidos para prazos um pouco mais alongados. Acredito que seja a primeira vez que eu esteja escutando isso de alguém do mercado. Os nossos telespectadores devem estar já observando que a Genoa é bem abrangente nas teses, então, olhando emergentes, olhando moedas, né, correlações. Isso é muito bom. Eu acho, Tarek, que a gente conseguiu dar um overview aí, pegando o mundo, pegando economias. Para quem nos assiste, é óbvio que a gente teria assunto aqui para ficar mais 4 ou 5 horas conversando, entrando nas teses mais micro, mas, Tarek, gostaria de te agradecer a Genoa também pelo serviço prestado. É uma casa que a gente tem muita confiança já há muitos anos, mantemos contato direto. Deixo o espaço para os teus agradecimentos também, Tarek. E aí faço a finalização para gente, para poder te liberar para o almoço aí também, a gente poder dar fim à nossa conversa. Não, eu queria agradecer o convite, a confiança de vocês, a tempo aí dedicado de todos os espectadores e vocês. A gente está aqui à disposição para dar o máximo de transparência possível, trabalhando duro aqui para ter anos melhores de performance olhando para frente, apesar de todo esse ruído. Mas, de fato, eu enxergo uma composição, né, para o portfólio do cliente muito importante, os fundos multimercado, num ano de bastante volatilidade, como vai ser o ano de 2026 e de potencialmente muita mudança de trajetória econômica aqui do Brasil. A gente está aqui trabalhando 24/7, né? Assim, tem um dia tranquilo aqui para nós, para de fato se posicionar da forma com que a gente capture o máximo de retornos, correndo o menor risco possível para o cliente. Então, eu queria agradecer aí a confiança, o tempo, e estamos aqui sempre à disposição para bater esses papos. Legal, Tarek, a gente tem visto isso na performance, na repercussão aí dos fundos também, tanto dos multimercados quanto dos quantitativos da casa. Então, parabéns pela performance. Convido quem estiver nos ouvindo a conhecer a Genoa Capital, seguir nas redes também, tanto a Inspira Investimentos também, nas redes sociais, no Instagram. E quem não nos segue aqui no YouTube, clicar no inscrever-se aí para que seja avisado de novas lives, novas conversas. A gente está cada vez mais tentando trazer material de qualidade, como foi essa conversa com o Tarek, com a Genoa Capital, aqui para o YouTube. Então agradeço a todos, encerro por aqui. Bons negócios e bons investimentos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, tchau, tchau.